A todos. Essa é mais uma sessão de casos clínicos do Departamento de Distúrbio Mineral e Óssea Doença Renal Crônica. Hoje nós vamos contar com o Dr. Edivanilson Gueiros, vai ser o nosso moderador. Ele é da Universidade Federal de Pernambuco, ele é um dos membros do Departamento de DMO-DRC da Sociedade. Como apresentador do caso clínico, o Dr. Vitor Hugo Galvão, que é médico residente de nefrologia do HC da Universidade Federal de Pernambuco. E como debatedoras, a doutora Ana Paula Gueiros, que é também do departamento, é vice-diretora do departamento de DMO, também da Universidade Federal de Pernambuco, e a doutora Monique Nakayama Ori, que não sei se eu falei certo, Monique, mas é, Falou ela sim. esteve, ela esteve com a gente alguns dias atrás e hoje acho que ela gostou muito, a gente resolveu chamar ela de novo. Bom, o nosso caso fica em cargo agora então do Dr. Edivanilson, e eu gostaria de pedir a todos que tomassem um pouquinho de cuidado, mantivessem os microfones desligados, porque senão dá muito eco, e não se trata de uma aula formal, nada, é justamente para a gente discutir. Então é bom que todos participem, todos dê sua opinião, não existe opinião certa nem errada, existe opinião para ser discutida. Ed, por favor. Obrigado, Leandro. Queria agradecer a todos pela presença, né, pela disponibilidade, né? Especialmente para Monique, né? Eu liguei, entrei em contato com ela, tá na Islândia para aceitar o convite. Imagina na Islândia, né? Deve ter muita coisa legal, né? E falar assim, é um caso muito interessante lá do nosso serviço, um paciente que foi referenciado para a gente e que envolveu realmente assim muitos cuidados e foi bastante desafiador para todos. Eu queria falar um pouco sobre a dinâmica que a gente vai utilizar. Então, o Victor é residente lá, o nosso R2 da nefrologia. Ele vai apresentar o caso. Até um certo momento, a gente vai suspender um pouco a apresentação e vai começar um pouco do debate sobre as possibilidades de diagnóstico e de condutas. E depois ele vai falar um pouco novamente, vai apresentar o desfecho do caso. Então, mais uma vez, obrigado a todos e agora é com o Victor. Muito boa noite a todos, né? Como já me apresentaram, meu nome é Vitor, eu sou residente em nefrologia do segundo ano lá do HC. Queria agradecer o convite de participar da reunião e poder ver os mestres trabalhando, né, e discutindo esse caso que a gente teve lá na nossa enfermaria. Então, vamos lá. Bom, é uma paciente de 65 anos, do sexo feminino, com uma DRC secundária diabetes, que estava em hemodiálise há 7 meses. Ela teve o internamento inicial, né, 7 meses antes de chegar para a gente, em urgência dialítica já. Então, ela não teve acompanhamento de crônico, né? Então, ela já descobriu a DRC em urgência dialítica. Na ocasião desse internamento, em que ela começou a hemodiálise, ela já existia o relato de dores em membros inferiores, e durante o internamento dela, surgiram lesões necróticas, que dolorosas também, né, que foram progredindo durante o internamento. Esse internamento inicial dela, que não foi o internamento com a gente, né, esse de 7 meses de ela ter chegado no HC, ela teve algumas intercorrências, precisou de hemotransfusão, precisou ir para a área vermelha, ela ficou na emergência, né, na entrada do hospital, não chegou a ir para a enfermaria em nenhum momento. E aí identificaram também na investigação, né, no contexto de piora infecciosa, aí faz exame de imagem, tomografia, etc., identificaram uma lesão lítica em T12, numa tomografia que foi realizada no serviço, e também um nódulo em adrenal. Como comorbidade, ela também tinha hipertensão e dislipidemia, né? Além do diabetes, que era conhecido, hipertensão e dislipidemia. Então, depois de cerca de 5 meses no hospital, ela foi regulada para a clínica de hemodiálise, e quando ela chegou na clínica de hemodiálise, ela tinha piora das lesões de pele. Então, algumas semanas já na clínica, ela estava com a lesão piorando, uma queda do estado geral, secreção exudativa, com dor mais intensa, com parestesia, e aí pensando em calcifilaxia, o colega que atendeu ela solicitou o internamento lá para a gente. Entrou em contato com o doutor Ed e a doutora Ana, foi direcionada para o ambulatório e foi
internada. Na ocasião da admissão, ela fazia uso de insulina, NPH, que estava 36 unidades pela manhã e 20 unidades bedtime, e regular 6 unidades antes de cada refeição. E quando ela foi vista na clínica de hemodiálise com piora da lesão, secreção exudativa, estado geral mais decaído, o colega iniciou levofloxacino e clinda para ela. E ela chegou usando essa medicação. No exame físico, não tinha nada que chamasse atenção além do estado geral decaído, né? Ela ser uma paciente que estava mais restrita ao leito, uma paciente mais com a limitação funcional mais significativa, e as lesões também necróticas, né, em extremidades, né, em membros inferiores, e um pouquinho de edema. Então, essas eram as lesões quando ela foi encaminhada lá para o HC, foi com esse padrão de lesão. Então, a gente vê uma lesão aí com o aspecto necrótico, né, da capa necrótica, e os exames que ela tinha da clínica de hemodiálise, né, assim, foi o primeiro exame que a gente teve antes de fazer o exame admissional, né, o laboratório admissional. Então, ela chegou para a gente dia 11, ela tinha essas imagens aí, essas fotos foi quando ela, praticamente igual quando ela chegou, do dia 8, e ela tinha o exame do dia 1º de dezembro. E aí, ali eu acabei de ver que eu chequei que eu errei a data ali, é 25, né? Dezembro de 26 ainda não teve, não. E aí ela tinha um PTH de 721, um cálcio de 11, um fósforo de 5,3, uma fosfatase alcalina de 92, albumina de 3,2 e uma vitamina D de 16. Além disso, chamava atenção aí o HB de 7, né, um potássio mais alto também, mas sem grandes alterações. E aí a gente colocou como hipótese diagnóstica, né, tinha uma insuficiência venosa crônica, né, como diagnóstico diferencial, as comorbidades prévias dela, a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a DRC estágio G5D, tendo começado a hemodiálise em julho do ano passado, né, 2025, e essas lesões ulceronecróticas membros inferiores por calciflaxia. E a gente, né, começou a interrogar o hiperparatireoidismo dela, né, se era um hiperpara primário ou secundário, né? A priori, pensando no tempo de hemodiálise recente, mas também já tinha um PTH um pouco mais alto, tudo. Então, surgiu essa dúvida já desde o início. Então, no primeiro momento, a gente focou na analgesia, né? Então, a gente tentou otimizar a analgesia dela, porque a queixa de dor era uma queixa muito importante, era uma queixa muito limitante. Manteve o esquema antibiótico que ela vinha em uso, começando no Sinacal 7. No primeiro momento, a gente começou 30 miligramas, passados os dias, progrediu aí para 60 miligramas, e a gente solicitou os exames, né, iniciais da paciente, alguns exames laboratoriais da admissão, o inquérito ósseo, a cintilografia e ultrassom de paratireoide, e solicitamos também densitometria óssea e ecocardiograma. Quando ela chegou, a gente já começou a organizar também para fazer tiosulfato de sódio. Infelizmente, na unidade da gente, a gente não tem, mas a gente solicitou pedido de compra, né? Foi um trâmite bem burocrático. E aí, de exame laboratorial do início, né? Assim, a gente tem esse exame aí do dia. Alguém está com o microfone ligado? Chequem os microfones. Aí a gente tem esse exame aí do dia 1º, né? Essa primeira linha, 1º de dezembro, é o exame da clínica de hemodiálise, né? Tem um cálcio de 11,1, o fósforo 5,3, fosfatase de 92, PTH de 721, com a vitamina D de 16, albumina ali em torno de 3, como se repetiu nos demais exames, e o exame do dia 10, o dia 18, foi já do internamento dela, né? No HC. E chama atenção, o PTH está um pouquinho diferente, né? Ele tem, assim, ainda é alto, mas antes era 721 e depois foi 460 e ficou ali em torno disso. Assim, a gente atribui isso aí muito talvez a uma variação laboratorial, né? Foram laboratórios diferentes e aí, mas ainda assim é um PTH elevado com um cálcio também mais alto. E aí, de exame radiológico, a gente tem, né, tem as radiografias dela, o raio-x de crânio, né, assim, um achado sugestivo de crânio em sal e pimenta. Aqui, assim, para mostrar que tem bastante calcificação, não sei se tá aparecendo no cursor, mas aqui é o acesso dela, né, e aqui bastante calcificação. A gente vê todos os vasinhos, assim, bastante calcificados.
Aqui o raio-x de membros superiores, né? Também é a calcificação bem importante que a gente vê aqui nos membros superiores, é bem marcado. Aqui também das mãos, né? A gente vê bastante calcificação nos vasos das mãos, em ambos os braços, né? Também, assim, membros inferiores aqui, onde eram as lesões também, tem bastante calcificação. Então, a gente tem uma calcificação extensa nessa paciente, né? Foi bem marcante quando a gente viu as imagens. Aqui também uma imagem mais embaixo, né? Das pernas na coxa, que aquela primeira era mais alta do quadril. E aqui eu trouxe uma tomografia que, assim, no contexto desse internamento prévio, tinha essa história de lesão lítica, tinha essa história de adenoma, do nódulo, né, de adrenal, e aí a gente resolveu fazer os exames de imagem da gente também para tirar a teima, né, porque isso era o que tinha descrito, não veio a imagem para a gente, e aí nos exames, né, acompanhando também, ela fazia pior infecciosa, etc. Eu já vou chegar lá na frente ainda quanto a isso. A gente fez a tomografia e chama bastante atenção essa tomografia, que ela tem muita calcificação. A gente consegue ver as artérias, os vasos muito bem delimitados, assim, muito bem marcados. Parece até que é um exame com contraste, né? Mesmo não sendo, né? Mas, assim, tem muita calcificação vascular, bastante mesmo. Os pequenos vasos aparecem, então é bem marcante, assim, chamou bastante atenção da gente essa imagem de tomografia dela. Também na investigação, a gente solicitou o score de cálcio, né, durante a programação de tratamento dela, também foi um exame necessário, né, para a gente ver risco cirúrgico, etc. E aí eu trouxe a imagem aqui ilustrativa, mostrando a parte amarela ali a calcificação, né, coronária, e o total do score dela foi 7.000, né, sendo um valor de referência ali, limite superior, acima de 400 já é bem alto, e só uma artéria dela, só a DA dela já muito alta, né? Já tem 1.500. Aqui tem menos cálcio, já é 1.500. Então, um bocado de cálcio que ela tinha, né? Bastante calcificação. O eco dela tinha uma fração de ejeção também ok, mas chamava atenção também calcificação degenerativa da válvula mitral, né? Com a imagem sugestiva de degeneração caseosa em anel posterior. E o ultrassom de paratireoide tinha um nódulo sugestivo de paratireoide inferior esquerda, né, com um tamanho estimado em 2,6 por 2 por 1,2 centímetros. Na cintilografia, ela tinha um achado de manter a captação, né, a captação tardia ainda em paratireoide inferior esquerda, conforme está mostrando aí na imagem. E aqui um resumo, né, de todo o caso. Era uma paciente de 65 anos, do sexo feminino, hipertensa e diabética, dialítica há aproximadamente 7 meses, com PTH aumentado, com o cálcio alto, com lesões de calcifilaxia, né, com importante calcificação vascular, um score de cálcio coronariano percentil 99, calcificação mitral e degeneração caseosa em eco, e que tinha um nódulo em paratireoide inferior esquerda ao ultrassom e também, né, mostrou essa captação aí na cintilografia. E aí fica aquele questionamento, né, para a gente, é um hiperparatireoidismo primário ou secundário, né? Ela tinha, assim, uma epidemiologia positiva, paciente feminina, paciente diabética, paciente DRC, para a gente pensar na, assim, num hiperpara secundário, né? Também as lesões de calciflaxia, que são muito mais comuns a gente ver no secundário, mas também tem esse PTH com cálcio aumentado, para a gente pensar num caso primário, assim, né? Do hiperparatireoidismo dela. E aí, daí para frente, a gente tem a evolução, como é que foi o foco do tratamento, né, e o desfecho desse caso. Bem, eu acho que agora a gente poderia começar a discutir um pouco, né? Eu acho que talvez a Ana Paula pudesse, já conhece um pouco mais do caso, fazer uma abordagem inicial do que a gente estava mais ou menos pensando, e a Monique faz um complemento aí do que pode ajudar aí no diagnóstico, né? Então, boa noite. Então, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o Vitor, né, que apresentou muito bem o caso, né? Eu acho que todo mundo compreendeu toda essa pequena
o pequeno tempo que essa paciente ficou com a gente, né? Não foi muito tempo, mas ele trouxe bastante informações para a gente poder discutir. Então, esse caso realmente assim foi um caso muito emblemático, que desafiador para a gente, porque quando a gente está diante de uma paciente em diálise e que chega com calcifilaxia, né, a gente obviamente pensa logo no hiperparatiroidismo secundário. E essa paciente, ela trazia algumas características que, para a gente que lida com o metabolismo ósseo, a gente fica pensando, poxa, é uma paciente que não sabia ser renal crônica, né? Entrou em diálise numa urgência, num hospital de porta, como a gente fala aqui em Recife, né? É, passou 7 meses, e isso é fato, eles demoram muito internados, aguardando uma vaga em clínica satélite. Então, ela passou 7 meses internada, um pouco desse tempo, ou uma grande quantidade, foi esperando a vaga satélite, e quando ela chegou lá, ela foi encaminhada como uma DRC terminal, chegou com as lesões que todos viram que bastante sugestivas de calcifilaxia, aquelas úlceras com necrose seca, mumificada, com muita dor, né, em membros inferiores, em áreas de um pouco de tecido adiposo, porque essa paciente tinha um pouco mais de tecido adiposo, e aí a gente fica pensando, poxa, que hiperparatiroidismo tão severo numa paciente idosa, diabética, que talvez o raciocínio da gente num ambulatório de conservador fosse até pensar que ela estava muito mais propensa a uma doença de baixa remodelação, né? E ela chega não copiando o livro, ela era idosa, era diabética, né? Pouco tempo em diálise, estava com calcifilaxia associado a uma hipercalcemia e a um PTH elevado, né? E não era aquele PTH que a gente costuma ver nos pacientes que têm calcifilaxia secundária associada ao hiperparatiroidismo, né? Geralmente a gente vê aqueles PTHs de 1.500, 2.000, 3.000, né? E ela tinha um PTH de 700 que logo depois foi para 400. Então, isso já fez a gente começar a pensar que talvez essa paciente realmente, apesar de ser renal crônica, que está na prerrogativa de ter um hiperparatiroidismo secundário, ela fosse um hiperpara primário, né? E aí, para ajudar um pouco nesse pensamento, a gente vê, aí como o Vitor passou para a gente, o quanto esse PTH parece que estava ali já há muito tempo, né? Porque ela já chegou com um osso extremamente sofrido, né? Uma osteopenia importante, visto ali na calota craniana, e também um nível de calcificação. Apesar de ser idosa, ser diabética, também ter risco de calcificação, é uma paciente que chegou muito, muito, muito calcificada, com um score de 7.000 em coronárias, né? Então, levou a gente a pensar que, de fato, essa paciente, ela já estava sobre esse efeito contínuo e deletério de PTH há algum tempo, né? Aí vem a cintilografia, que mostra um nódulo único, que isso não era um fator tão decisivo, porque a gente muitas vezes tem hiperparatiroidismos secundários gravíssimos e a cintilografia vem até negativa, então isso não era uma coisa que excluísse a possibilidade de um hiperparo secundário, mas o que mais chamava a atenção da gente era a epidemiologia, os dados demográficos da paciente, né? Quanto ela não estava copiando o livro, vamos dizer assim, para o tipo de remodelação e pelo nível de agressividade que ela chegou com tão pouco tempo de diálise, né? Assim, a gente não sabia quanto tempo de doença renal crônica ela tinha, mas ela estava há 7 meses em diálise e vinha de uma diálise de urgência. Vocês observaram também todas as manifestações cardiovasculares, ela tinha uma degeneração da válvula mitral, uma degeneração caseosa, né? Essa paciente, quando a gente começou a preparar ela para a tireoidectomia, foi extremamente também desafiador, porque os pareceres cardiológicos eram muito difíceis, era uma paciente com status performance muito ruim, muito inflamada, né? E já com esse comprometimento, então a primeira cardiologia deixou um parecer meio duvidoso se liberava ou não, e aí o anestesista
cancelou a cirurgia dentro do centro cirúrgico, e aí a gente foi para uma nova empreitada de parecer cardiológico até que a gente conseguiu operar essa paciente. Mas o que fica de lição é exatamente isso, né? Um nível de PTH não dos piores que a gente tem visto, uma hipercalcemia já numa fase inicial da diálise, então isso realmente chamou muita atenção da gente e de como essa paciente chegou. Ficamos com muita dúvida se se tratava de um hiperpara primário ou secundário, mas a gente apostou muito no diagnóstico de hiperpara primário para ela. Então, acho que era isso que eu tinha que fazer de comentário, e aí eu ia chamar agora a Monique para me ajudar. Como é que a gente pode, na Luana, prática. Opa, então, antes de você chamar a Monique, eu queria certo, expor as minhas dúvidas, como eu certo. pensaria como nefrologista, exatamente para a Monique entender como que a gente pensa e ensinar para a gente qual que é a forma correta, assim, os dados que ela analisa e chega a uma conclusão, tá? Pode ser? Pode sim, Mel, claro. Tá. Então, eu fico pensando assim, antes de ver as imagens, né? É uma paciente diabética com 65 anos, que provavelmente ela teria aí mais de 10 anos de evolução para uma doença renal crônica, né? Um paciente diabético não vai para nefropatia do dia para a noite. Então, assim, de 20 anos para frente, ela tem um período bem longo para chegar, né, na doença renal crônica e ainda mais nesse estágio de dialítico. Então, realmente, ela tem uma doença longa. Agora, com relação a esse PTH, né, eu fico pensando assim, que ela pode ter vindo com um PTH bem baixo, né? E ao longo desses anos foi desenvolvendo uma doença e que, para mim, para justificar essas calcificações todas, ela realmente deve ter ficado muito tempo em adinâmica, que aí ela iria calcificar dessa mesma forma, né? Agora, outra coisa é que não foi falado aí se ela usava, por exemplo, o varfarin, que é uma das causas, né, da calcifilaxia. E, bom, Não, não, não usava, não usava, Mel. tá. Então, para justificar, assim, depois de uma longa evolução da doença, talvez esse PTH aí ela saísse de uma doença dinâmica e fosse aí para um hiperpara, que realmente, assim, eu nem considero esse 700, porque a não ser que esse 400 que ela apresentou depois já fosse sobre efeito do Cinacalcet. Foi? Não, não, não Então, foi. então ela tem duas dosagens de PTH mais baixo, né? Então Isso. eu excluiria esses 700, eu fico com esses 400 de vocês aí. Então, ela evoluiu para um hiperpara, não é um hiperpara, como você mesmo já comentou, que a gente checa nesses casos de calcifilaxia, como ela apresentou, mas para diabético, né, é uma saída de doença dinâmica para um hiperpara, né? Agora, aí eu fico com duas dúvidas, né? Primeiro, quando se apresenta os exames de imagem, porque os dois mostram uma glândula só, né? Aí eu já fico pensando mesmo se essa paciente não tinha um hiperpara primário, né? E que, com a doença renal crônica, evoluiu para um secundário. Isso aí, essa é a grande dúvida minha, que eu espero que a Monique me ensine como fazer essa diferença, né?
Então, então é isso daí que eu queria colocar. Doutor Luiz, quer falar alguma coisa? O Leandro? Ou então alguém que queira que está na Oi, plateia também pode ficar à vontade. ah, eu queria tirar algumas dúvidas, por Eu exemplo, quero falar também depois do Leandro. até anotei aqui para a gente conversar, talvez a Monique possa ajudar em algumas delas. Com relação ao caso, por exemplo, essa lesão lítica que tinha na coluna, vocês esclareceram o que era isso? Então, Não, é, pode falar, Vitor, fala. assim, na verdade, não. Na prática, a gente chegou no exame de imagem, outro exame de imagem, chegou a surgir essas lesões, ele descrevia uma lesão com os bordos bem definidos e tudo, mas terminou que a gente, pelo menos que eu me recorde, não teve nenhuma definição específica aí com relação a essa lesão líquida. Ela Outras tinha do causas de, internamento prévio, ela tinha eletroforese de proteína, que foi negativa, tudo. Ela chegou a outras causas de investigar no primeiro hipercalcemia possíveis não tinha nada. A eletroforese sérica dela, ela teve uma investigação no hospital que ela estava, o Hospital Porta, é um hospital de clínica médica, é um ótimo hospital aqui de Recife, e ela fez alguns exames lá, inclusive um dos exames que até encontrou esse nódulo foi exatamente na investigação deles lá como clínicos da hipercalcemia, mas ela não tinha eletroforese sérica normal. Essa paciente, a gente não sabe de fato quanto tempo, até falando um pouco que Melanie falou, assim, acha que tem mais de 20 anos, a gente não tem a menor noção de quanto tempo de diabetes essa paciente tinha. Né? Até porque se trata de um diabetes tipo 2 e que muitas vezes o paciente já descobre o diabetes tipo 2 com a doença renal. Então, essa coisa temporal da doença renal associada ao diabetes, a gente não tinha bem definido para ela, não. Né? Ela era uma paciente que não tinha um controle clínico dos melhores, né? Uma paciente que precisava usar uma dose muito alta de insulina. E com relação a essa lesão lítica, Leandro, a gente até lá tentamos avaliar ainda um pouco mais esse nódulo em adrenal que ela tinha, que não se confirmou lá na nefrologia. Ela chegou a fazer a tomografia, não mostrou nada, e a gente associou a lesão lítica realmente à ação reabsorvedora do PTH, uma lesão lítica associada ao quadro dela mesmo. Não conseguimos Ok. colocar nada em contexto de paraneoplásico, né? Até porque ela era hipercalcêmica dependente de PTH. Ela não era uma hipercalcemia que sugeria ser de origem neoplásica, né? Pelo a quantidade de PTH que ela tinha. Então ficou mesmo tudo E, pela ação do PTH. e aí, uma coisa que eu gostaria muito que a Monique ajudasse a gente. Esse cálcio que ela apresentava de 11,1, se a gente for corrigir ele pela albumina, ele vai dar um valor de 10 e 40 e alguma coisa. E aí, Monique, a gente corrige ou não corrige? Ano passado, se eu não estou enganado, no início de 2025, saiu um artigo no JAMA dizendo que não deve ser corrigido o cálcio pela albumina, porque você subestima a quantidade de hipocalcemia e acaba superestimando os casos de hipercalcemia, e que a gente não deveria corrigir. O que que você acha disso, Monique? Então, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vou começar a tentar trazer um pouco dessa discussão e vou dizer que acho que vou parar de aceitar esses convites, porque cada caso que, pelo amor de Deus, é de quebrar a cabeça mesmo. Eu vou começar respondendo a dúvida do final, só para pegar esse gancho sobre a correção do caos pela albumina, porque é uma bela de uma discussão. Olha, eu vou contar que a gente veio trazendo isso muito para discussão, porque no ano passado eu estava no Endo Society, num pré-congresso, e foi a primeira vez que eu fui ouvir o porquê a gente não poderia corrigir, não valeria a pena corrigir. Na verdade, a fórmula que a gente usa para correção da albumina, ela é derivada de um artigo de 1973, baseada num N muito pequeno, se eu não me equivoco, algo de 30 pessoas, em que não se utilizou o calciônico junto com o total, não excluiu os pacientes com mieloma. E, na verdade, a premissa é verdadeira,
Sim, a gente precisaria de alguma maneira de balizar isso para quem tem uma desalbuminemia, né, uma disproteinemia, sim. Mas, embora essa premissa seja verdadeira, a solução dessa condição não é factível. Aí, esse artigo que o doutor lembrou bem, na verdade, ele vai trazendo até vários trabalhos, várias formas de correção, e nenhuma é suficiente para resolver esse problema que a gente tem mesmo. Nenhuma é suficiente. Então, que a gente precisaria corrigir é fato, mas nenhuma dessas fórmulas derivadas desses trabalhos seriam suficientes. A gente precisaria de algum estudo melhor que ajudasse a não superestimar a hipercalcemia, nem subestimar a hipocalcemia, que é exatamente isso que acontece quando a gente usa esse tipo de fórmula, tá? Então, assim, dito isso, se você corrigir, você vai dizer assim, olha, esse valor corrigido talvez não seja exatamente o corrigido. E se eu não corrigir, talvez a gente esteja realmente falseando, mas eu posso te dizer que não vale a pena olhar a fórmula que a gente tinha como se isso me salvasse de algum equívoco bioquímico, tá? Porque não vai ser suficiente, não vai ser suficiente mesmo. O estudo que derivou é aquela história, né? A gente sempre cita o mesmo trabalho, mas o trabalho que fez a origem disso, ele é insuficiente para fazer com que a gente use essa forma para correção, tá? Então isso não é uma resposta, mas é uma explicação da limitação dessa condição mesmo. Mas vamos lá. Realmente o caso ele é confundidor porque ele traz elementos que são muito concretos e comuns do preparo primário, outros que são muito concretos e comuns do preparo secundário, só que tem muitos elementos de exceção para cada uma dessas duas situações, né? Então, no preparo primário, para mim, esse PTH de 700, 400, cálcio de 11, numa mulher de 60 anos de idade, na sexta década de vida, é o que eu espero encontrar mesmo. Todo o resto não, né? Esse fósforo alto, essa calcifilaxia, essa calcificação vascular com cálcio que é só 11, tudo isso é muito estranho, tá? Então, para a gente que lida com o preparo primário, isso é muito pouco provável de você encontrar desta forma, essa calcificação vascular desse jeito, com um cálcio de 11, que unce na calcete, assim, que você consiga dar ali, você consegue chegar no 10,5, então é um pouco estranho. Mas é muito característico do preparatório, como todo mundo falou, você encontrar esse adenoma único, que é grande, né? Então fica fácil, no doente renal crônico é mais fácil que a gente não veja nenhum, ou veja vários, mas não um tão perfeitinho, tão localizado, condizente, dois exames de imagem, são condizentes. Então isso é muito a cara mesmo, prepara primário. Por outro lado, ele super junta uma gravidade do doente renal crônico, que a gente não tem, como a doutora Ana Paula bem disse, exatamente o calendário dessa cronicidade, que também não é comum no preparo primário. Eu não vou ver essa calcifilaxia, eu não vou ver essas calcificações desse jeito, tá? Talvez seja mais prático, embora a gente tenha sempre aprendido a juntar tudo num diagnóstico só, dizer que a gente junta duas condições aqui mesmo, tá? Eu tenho uma paciente que talvez tivesse uma doença renal crônica associada a um diabetes metabolicamente muito mal controlado, que ela está com dose alta de insulina e usando coisas antigas ainda, né? Eu ainda tenho a NPH, ainda tenho o regular, um mau controle, e que chega nessa emergência, né? Dessa uremia, nessa emergência dialítica, trazendo uma história que a gente não sabe de quanto tempo de mal assistência do ponto de vista renal mesmo. Então, supera junto uma gravidade de uma doença, da doença renal crônica, junto com o hiperparaprana, que deve ter piorado isso. E essa mistura, porque é isso, é um PTH, que aliás eu ia falar, dosar PTH, ele também não é tão simples assim. A gente tem algumas questões pré-analíticas que podem mudar muito o valor. Então, PTH de 700, que às vezes é 400, isso pode acontecer, infelizmente, pela coleta. Mas se você não guarda esse PTH no gelo, ele vai degradar. Então, eu não sei o quanto isso é aprumado, né? Não sei a hora que você colhe, se você deixa na bancada, se ele é o último a ser dosado da fila de exames, isso daqui vai fazendo com que ele caia. Você tem que realmente colocar no gelo, realmente centrifugar no gelo, porque senão ele vai degradar, né? Alguns outros interferentes existem, né, desde a biotina, até interferentes também com anticorpos heterofílicos, que podem aumentar, mas não acho que isso seja o caso de entrar no mérito da discussão aqui, mas às vezes é difícil da gente entender porque que um PTH possa mudar tanto e pode ser simplesmente questão de coleta e análise mesmo dele, né?
Talvez a gente deva ficar com o de 400 e pouco, porque eu tenho mais do que uma nesse valor dos 400 e pouco, né? Talvez seja assim que a gente deva interpretar. Mas, independente de ser 700 ou 400, esse cálcio inicial de 11, ele é bem a cara do preparo primário, sim. Um outro fator que não foi considerado tanto, mas que no preparo primário faz diferença, é quando você corrige um pouco a vitamina D. Essa paciente chegou com uma vitamina D de 16 e lá na frente eu estava com 23, 25. Isso tem um efeito no PTH no preparo primário, tá? Então, quando você corrige a vitamina D, em geral esse PTH cai um pouquinho. Não vou dizer que do 721 para 453 é que cai quase que metade aqui, né? Mas que você vai perceber, ao perceber algum grau de redução do PTH, quando você corrige um pouco a vitamina D, mesmo no quadro de autonomia, um pouco você pode ver sim. E essa paratiroide que foi localizada de 2,6 para o 2 para 1,2 é bem a cara do preparo primário, né? A paratiroide normal tem 0,6 para 0,4 para 0,2 e assim, a gente está acostumado em preparo primário a ver pequenos adenomas quando você diagnostica ele ainda numa fase inicial, então às vezes ele tem 0,8, 1 centímetro, mas aqui o caso está andado e vai ter aí esse 2,6, 2 por 1,2, que é uma paratiroide grande. Quanto à lesão óssea que ela tem, se você tiver mesmo um hiperpara com uma magnitude desse tamanho, né, de 700, essa hipercálcio, você pode encontrar essas lesões que confundem às vezes até com lesões secundárias, né? O padrão é ver essa lesão nítica, às vezes, e a doutora Ana Paula falou super bem, eu preciso fazer diferencial mesmo de mieloma, porque eu não consigo, olhando às vezes a imagem, ter certeza que isso é uma lesão só de preparo, eu tenho certeza que não tem uma infiltração ali de um mieloma. Então, que ótimo que a eletroforese dela é negativa, que já tira da frente uma outra grande angústia mesmo. E eu não sei se realmente é aquela nódula adrenal, porque assim, é um achado, né? Pode ser um incidentaloma, ali de adrenal, e depois eu falo, né? Não é que não vê, mas às vezes a imagem da suprarrenal também é bastante capciosa, né? Você precisa fazer uma tomografia com cortes muito finos, você tem que tomar cuidado, porque às vezes é um discreto aumento. Né? A gente antigamente falava de adenoma hiperplasia, a gente já vai falar de uniglandular ou multiglandular, mais ou menos que nem a gente fala com a paratiroide, mas a pergunta é se ela teria algum componente, né, de hipersecreção de aldosterona nesse cenário, porque aí é um terceiro capítulo, mas existe também isso alterar a secreção do paratormônio, isso também altera a massa óssea, o risco de fratura. Então, só para colocar um pouco mais de minhoca na cabeça de todo mundo, só para lembrar que o hiperaldosteronismo primário, ele tem repercussões ósseas que são muito pouco estudadas ainda, mas ele aumenta, sim, o PTH, e isso também poderia ter contribuído de alguma maneira se a gente for enveredar por aí. Mas é suficiente por enquanto a gente ficar aí já com a nossa boa dúvida, que é hiperpara primário ou secundária doença renal crônica. Eu acho que ela traz elementos de ambas as condições, não duvido que uma coisa esteja somando-se a outra e não em tempo suficiente para uma ter levado para outra, porque vamos supor, também não funciona a ideia de que ela tinha preparo primário, em que ela perdeu a função renal em função disso e desenvolveu agora um secundário. Não, acho que ela tinha hiperparatiroidismo primário, ponto, como é da mulher na sexta década de vida dela ter. E talvez ela estivesse realmente, em função do diabetes metabolicamente mal controlado, numa janela de tempo que a gente não entende muito bem, desenvolvido aqui uma doença renal crônica, que faria parte da história, talvez, desse diabetes que ela tinha aqui. E não está errado a gente coadunar essas duas condições que se agravam mutuamente para ter o que a gente está vendo hoje, e a gente apanhando tanto para dizer se é um ou se é outro, talvez a gente deva dizer que são os dois mesmo, né? Eu tenho uma doença renal crônica estabelecida agora, que pode não ter sido secundária daqui, mas esse preparo talvez não é secundário daqui, talvez ele tenha essa natureza, porque é um adenoma, é grande, tem um cálcio PTH e a glândula com muita cara de ser exatamente isso mesmo. Agora, o que que vai fazer diferença? É importante que converse mesmo sobre isso, porque a conduta cirúrgica para uma é uma e para outra é outra, que a gente teria que provavelmente olhar as quatro no cenário dessa doença renal crônica que eu tenho aqui, porque talvez eu tenha mais do que uma aumentada, então teria que olhar essas quatro e, obviamente, retirar essa aqui com certeza é hipersecretora, mas não daria para fechar em paz sem olhar as quatro, é o que eu sugeriria como segmento daqui em diante.
Só para complementar um pouco aí a fala de Monique, né, em alguma dúvida que ela teve, assim, essa paciente, assim, a gente atribuiu a doença renal dela ao diabetes, né, pela o contexto, mas, assim, a gente nem pode, de certa forma, definir totalmente isso, né? Porque, infelizmente, a gente não teve, acesso a exames de urina, se ela tinha proteinúria. Ninguém tem muito essa noção, né? Hoje a gente sabe que a doença renal associada ao diabetes, ela pode comprometer os três compartimentos renais, o vascular, o glomerular, o intersticial, né? A gente não tem essa definição, a gente inferiu essa possibilidade, né? Então, essa coisa temporal nela ficou muito desconhecido para a gente, né? Ela já chegou numa emergência dialítica no Hospital Porta, o que a gente sabia é que ela não era uma paciente cuidada, ela não tinha acompanhamento prévio nenhum, né? Então, só para porque uma coisa que a gente até procurou, vamos ver os rins, será que ela tem nefrocalcinose? Será que ela tem história de litíase renal? Ainda no contexto do hiperparaprimário, buscando esse diagnóstico diferencial, mas ela nem tinha litíase e nem tinha nefrocalcinose. Se tivesse, era ainda alguma coisa microscópica, não macroscópica. Ô, Doutor Ana, Aloysio. peraí, deixa eu só perguntar para a Ana uma coisa. Com isso que você falou, você meio que coloca em dúvida a etiologia dessa doença renal crônica dela, que pode não ser diabetes? É isso? É porque, na verdade, os pacientes, quando chegam nesses hospitais porta, o que se faz é botar ele para dialisar, tirar ele da urgência e assim que surge uma vaga, encaminham. Essa paciente, ela até ficou algum tempo internada no hospital, porque ela tinha essas lesões necróticas que infectaram, e ela aguardando um tempo de diálise ainda ficou um tempo internada, né? Mas a gente não tem esses dados certos, se tinha proteinúria de 24 horas, a gente não tem. Eu não tenho a certeza. A gente infere que seja uma doença renal associada ao diabetes. Mas Ô, certeza Ana, a gente não tem. E Ana, até mas o olha tempo de aqui. doença, ela, ela chegou sem comunicar tão bem assim, sabe? Ela tinha momentos durante o internamento que ela interagia melhor, mas por boa parte dos dias ela estava com a interação meio limitada. Então ela não conseguia definir muito bem o tempo de doença de diabetes dela, né? Ela sabia que era de longa data, mas ela já não estava em condições de dar um tempo bem definido. E a família também não. Assim, o pessoal muito humilde também não conseguia mensurar isso aí, não tinha essa ideia de quanto tempo de doença, Mas felizmente. olha, eu acho que essa resposta de quanto tempo de doença, ela não é assim tão importante, porque um diabetes tipo 2 a gente sabe que o diabetes tipo 2 a gente sabe que em torno de, bom, acho que 40% mais ou menos, eles vão evoluir com uma nefropatia, né? E a maioria não consegue mesmo assim definir essa temporalidade. Então, mas considerando também que o diabetes é a segunda causa mundial de etiologia da doença renal crônica, eu olho para essa A paciente. primeira. Em alguns lugares a primeira, né? Então, eu acho que questionar se é hiperpara primário ou secundário, eu acho que é uma dúvida que a gente tem mesmo, baseado em tudo que já foi falado. Mas a etiologia da nefropatia dela, eu, pelo menos, pode ser falta de conhecimento, mas eu não tenho a menor dúvida que é diabetes, de Mas jeito nenhum. a gente só não tem a certeza, mas Ah, não. a gente Não inferiu tem nem. essa Não, eu sei que possibilidade, tem sabe? inferior, mas eu realmente não consigo nem levantar outra hipótese. O que Mas, pode ter acontecido também aqui nesse cenário é tudo isso ter agravado com a A piora. vasculopatia. E com a piora do hiperpara primário mesmo, né? Isso. Porque o para primário, ele pode.
ter começado de uma forma insidiosa, vamos colocar 10 anos antes, porque essa é a história do preparo primário. Até que você vá, pouco a pouco, aumentando tanto o cálcio quanto o PTH, de tal sorte que isso vá também acometendo a função renal para alguém que já não tinha um rim bom, a Com princípio, certeza. das outras questões. E aí você leva ele para uma emergência, porque às vezes você desidrata por N fatores e você faz uma hipercalcemia maior, você pode fazer uma lesão maior em função dessa hipercalcemia. E aí tem um outro fator, né? O estado urêmico até que diminui um pouco essa hipercalcemia, né? Então, se não fosse esse rim estranho dela, porque olha esse fósforo. Para quem tem preparo primário, meu fósforo é 2, né? Então, esse fósforo de 5 está me mostrando que esse rim já trabalhou bastante aqui, porque eu não estou conseguindo realmente ter o efeito fosfatúrico do PTH em cima desse rim. Então, provavelmente, eu tive uma fase assim, né? Ele deve ter passado em preparo primário com uma fase mais tradicional, onde você teria uma fosfatura, onde você teria um fósforo baixo, e esse sistema foi todo piorando, e na verdade, talvez o cálcio não seja nem tão alto quanto poderia, até porque o rim está muito ruim também. Então, às vezes, eu não estou enxergando o quão grave é esse preparativismo primário um pouco mascarado por uma bioquímica dessa doença renal que é bem evidente agora, né? Isso. Eu acho que uma coisa talvez esteja contaminando aqui a visão. Talvez a gravidade desse preparo primário seja maior do que eu esteja supondo também, tá? Né? E às vezes ela não tem mais nem massa óssea para fazer um cálcio mais alto, né? Porque haja vista pelas as lesões nos raios-x que o osso dela já estava muito, muito porótico, né? Temos uma densitometria? Não temos porque ela não teve muito tempo de internamento, essa paciente. O desfecho dela não foi legal. A gente não conseguiu densitometria antes. Mas na imagem da calota a gente já vê uma rarefação intensa e as fraturas, as lesões líticas também, né? Na verdade, as E, lesões líticas. e para vocês, da Nefro, o que que vocês acham dessa fosfatase dela? Uma fosfatase baixa de 92, né? Para tanta lesão óssea. Que para vocês, porque eu aprendi a olhar a fosfatase com mais respeito com vocês, porque para gente, para ela ficar ruim, o osso tá muito ruim, né? Então acho que vocês enxergam essa fosfatase melhor do que endocrinologista, assim. Mas me Gente, parece deixa Posso o também Luiz falar que falar? agora. Posso falar um pouquinho? Yes. Claro. E já aproveita e fala da fosfatase, Thalys. Tá? Olha, eu não sei, eu estou aqui ouvindo vocês falarem, mas assim, eu estou com um pensamento desde o início, que é uma coisa mais, sei lá, mais global, que assim, eu não tenho dúvida nenhuma que essa paciente tenha um hiperpara primário e ela não tem um hiperpara secundário. Primeiro, porque ela não teve tempo de fazer o hiperpara secundário. Essa paciente, quando perdeu função renal, ela já era hipercalcêmica do hiperpara primário. Portanto, as paratiroides dela estavam totalmente suprimidas, a não ser o adenoma. Por isso, ela faz hipercalcemia. A gente não vê paciente com, é, com a história dela tão curta em hemodiálise há 7 meses, com hipercalcemia por causa do hiperpara secundário, certo? Então, um paciente, para mim, em conservador, com PTH alto, com cálcio alto, para mim é hiperpara primário e ponto, até prova em contrário. E eu vou atrás de uma glândula única, quer seja no ultrassom, quer seja na cintilografia. Ela tem as duas coisas. E para mim, ela assim, ela não tem hiperpara secundário. Como síndrome, ela não tem hiperpara secundário. Para mim, é um hiperpara primário que levou essa paciente a perder função renal, provavelmente por uma doença. Aí entra, eu acho, uma doença, uma arteriopatia crônica, calcificada, né, com calcifilaxia, que, como a gente sabe, o rim é um órgão extremamente vascularizado, deve ter calcificado as artérias do rim também. Portanto, Vasculopatia também. ela perdeu função renal por uma vasculopatia. Também Então, acho. assim, eu não tenho muita dúvida disso, sabe? Se foi diabetes, se não foi, pode até não ter sido, mas é uma paciente que tem um hiperpara grave. Agora, 700 de PTH
400 de PTH, a Monique está aqui para não me deixar mentir, que um hiperpara primário com 100 de PTH, às vezes com 70 de PTH e hipercalcemia, você faz diagnóstico de hiperpara primário. Então, assim, não me surpreende que essa paciente tenha um PTH de 400 ou de 700 e esteja calcificada ou tenha uma hipercalcemia, porque é um hiperpara primário, ela está se comportando como um hiperpara primário. É um PTH, provavelmente com uma molécula é, ativa de 1,84 que está causando tudo isso nela, que consegue causar uma hipercalcemia num contexto de doença renal crônica, que a gente sabe que num contexto de doença renal crônica, o paciente tem uma resistência óssea à ação calcêmica do PTH por N razões, e ele não vai fazer hipercalcemia, senão todos os nossos pacientes com 500, 600, 700 em conservador de PTH seriam hipercalcêmicos, e eles não são. Então, se ela era hipercalcêmica, está na cara que ela tinha um hiperpara primário. Está na cara. E ela não teve tempo hábil para fazer hiperpara secundário. Mesmo que ela tivesse, não, mas é um hiperpara secundário, hipercalcêmico, grave. Ela não teve tempo para fazer isso. Isso precisa muito tempo para um paciente fazer um hiperpara secundário hipercalcêmico. Então, assim, eu acho que o que me chama atenção nessa paciente é um hiperpara primário com uma evolução de uma calcificação tão grave dessa. Eu acho que isso que a gente está precisando discutir. Por que que o hiperpara primário, talvez associado aí a uma doença renal crônica, e esquece hiperpara secundário, é uma associação de um hiperpara primário que ela já vinha há muitos anos, como a Monique disse, e eu acredito, e foi evoluindo para uma doença renal crônica. Ao se associar a uma doença renal crônica, com todos os comemorativos de uma doença renal crônica, inflamação, diminuição de cloto e tudo mais, ela faz uma doença vascular muito importante. E Ela é era diabética dislipidêmica também, né? e E é diabética, diabética, e idosa, diabética, né? idosa, diabética. Ela tinha É. vários fatores para ser uma vasculopata. Agora, ela tem uma evolução que sai um pouco do que a gente espera realmente, né? Porque quantos diabéticos, idosos a gente vê e não faz esse quadro com 7 meses de diálise. Da Então, mesma isso acho que forma, foge. da Isso mesma acho que forma que foge. 11,1 de cálcio, você não espera que a pessoa calcifique tanto no Exatamente. hipercálcio primário, né? Também, Exatamente. por isso que foge um pouco do que seria o padrão, mas ele tem elementos que combinariam. Eu concordo super com a Luísa, mas é isso, Agora, é que muito doença grave, vascular né? é esta que É essa muito paciente grave. tem, né? Uhum, Que uhum. doença vascular é essa? É isso que eu acho que é a pergunta que fica nesse caso aí, que a gente não está conseguindo responder. Porque na verdade, assim, eu penso muito como o doutor Aloysio, sabe? Eu fecho completamente com ele, né? Porque o hiperpara secundário, a fisiopatologia e as alterações laboratoriais estão muito relacionadas a ela, né? Vamos ressuscitar aqui o Zlatopost, né? O trade-off, tá entendendo? Então é o quê? Você tem hiperfosfatemia, que é botar fósforo para fora, você aumenta o PTH, tá certo? Você não tem hipercalcemia, tá certo? Então, hipercalcemia é glândula autônoma, ela não está aí para nada, tá certo? Tudo está acontecendo. Pode dar 14 de cálcio, que ela não está nem aí, vai continuar produzindo PTH. E essa questão da calcificação, na verdade, às vezes não é nem a questão do cálcio, em si, da hipercalcemia, sabe? Porque a fisiopatologia da calcificação da doença renal crônica ela é muito multifatorial, né? Então, ela vai ter relação com o PTH, tem relação com inflamação, tem relação a fatores que protegem a calcificação e que vão estar diminuídos nesses pacientes. Porque uma das perguntas aqui que se faz não é por que é que a gente não é calcificado, tá entendendo? Porque tem um monte de coisa ali que protege da calcificação. E nesses pacientes, esses
esses fatores protetivos, eles começam a diminuir. Então, perde esse equilíbrio, tá entendendo? Então, quando bota a doença renal crônica, as coisas tomam outro caminho, tá entendendo? Mas eu concordo plenamente com o doutor Luiz. Eu estou com ele fechado. Foi mais ou menos. Rosinha fez uma Monique, pergunta aí. Alguém pode ver a pergunta de isso. Rosinha? Monique, eu acho que você vai colaborar com a pergunta da doutora Rosa Moisés, que eu acho que você não conhece, né? A pergunta que eu teria é se ela tinha 11,5 de cálcio em diálise, qual seria o cálcio dela quando a função renal era normal? Se ela for um hiperpara primário, ele continuaria elevado, provavelmente, né? Eu acho que seria 15, E- 16, 17. Então, a Isso, gente está raciocinando, a gente chega aos 95 minutos do segundo tempo da prorrogação da Copa do Mundo e está assumindo que isso aconteceu o jogo inteiro. Há quanto tempo essa mulher Exatamente. tem prepara? Há quanto tempo ela tem Uhum. diabetes? Há quanto tempo ela tem dislipidemia? Eu acho que, honestamente, até mesmo a calcificação dela não me assusta tanto, porque é um eu terreno vi fértil, né? casos Exatamente. parecidos, assim, minimamente parecidos, não nessa magnitude, porque eram pacientes da saúde suplementar e que tiveram acesso mais, né, mais precoce, mas com uma doença aterosclerótica calcificante imensa, porque passou 3, 4 anos com hiperpara primário sem ser diagnosticado. Então, a gente não tem essa vivência de um baita hiperpara com diabetes descontrolado, com dislipidemia. Vai saber o que aconteceu nesse vaso. Exatamente. Eu voto junto com a Luísa e com a Monique, hiperpara primário. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que é uma questão até para a gente normatizar. Assim, porque eu estava acostumada que, por exemplo, nesse caso, né, que quando eu vi aquelas imagens, como eu já falei, você não tem dúvida que é um hiperpara primário e que chegou com essa hipercalcemia e tal e tal. Mas quando perde a função, né? E aí já começa a elevar fósforo e outros parâmetros, embora a fosfatase dela esteja baixa, né? Mas então, quer dizer que a gente mantém, apesar dela agora tá sendo, vamos dizer assim, bombardeada com a perda da função renal e todos os desequilíbrios eletrolíticos que a gente está acostumada e tudo. Aí a gente já assim, a gente já não usa a terminologia de um hiperpara primário que realmente evoluiu para um secundário, ou a gente vai manter essa terminologia hiperpara primário, mesmo depois da influência da perda da função renal. E isso teria uma implicação, que aí eu até gostaria de ouvir a opinião do Murilo, que isso que a Monique falou. Então, você manda para PTX e aí você vai só tirar, quer dizer, vai ter uma conduta de preparo primário mesmo. Você só vai tirar esses adenomas, né? E, por outro lado, a gente sabe que, embora não tenha visto nada de outras glândulas e tudo, a hora que você toma esse tipo de conduta e tira só o adenoma, as outras glândulas, nem que leve um tempo, elas vão hiperplasiar também, porque agora tem todo o efeito da doença renal crônica. Aí eu queria que a gente chegasse num acordo, ou pelo menos vocês falassem para mim qual que é o correto, em termos de terminologia, de dar um diagnóstico. Vou só colocar aqui antes disso, o Murilo também tinha até inclusive perguntado o quanto, aqui no chat, né? O quanto poderia pensar em neoplasia maligna da paratiroide.
Né? É só colocando isso porque é mais uma pergunta para modificar a maneira como você pensaria na cirurgia desse paciente, né? A gente pensa numa cirurgia para um hiperpara primário por um adenoma, pensa numa cirurgia por hiperpara primário por doença maligna, pensa numa cirurgia para hiperpara que tem um componente de doença renal crônica, né? Então, essa é uma pergunta de abordagem cirúrgica diferente para cada uma dessas situações, né? Não sei se o Murilo quer começar a conversar, responder. Acho que é importante o Murilo falar, porque isso tudo passou pela cabeça da gente. É, Então, mas Então, antes eu queria ouvir a Luísa ou a Rosa, que estão, né, a respeito disso. Como que a gente, então, estabelece esse diagnóstico? Aí depois a gente chama o Murilo para resolver o caso. Eu acho que para mim não faz Como, a menor diferença. também para mim não. Como concordo. nefrologista, eu diria, ela tem um hiperpara É primário, ponto. para primário, exatamente. Mas, Tá. mas eu acho que o que vai ser importante é a definição cirúrgica, ok? Exatamente. Claro. Mas em que pé nós estamos agora, não faz a menor diferença, né? Eu acho que a gente está aqui filosofando, se a Wanda tivesse aqui, ela Uhum. estaria dizendo isso, pensando nessa questão de onde veio tanta calcificação, de onde veio tanto PTH, mas o tratamento, para mim, está claro, né? Tem que operar e aí essa definição de primário ou secundário vai ficar muito, a abordagem, né? Vai ficar muito a critério do cirurgião e do que ele encontra lá, eu imagino, É, não é? Rosa, E Rosa, eu isso é acho uma que. coisa. Ah, não, eu Rosa, ia falar eu acho. exatamente. Deixa eu só falar uma coisa. Se toda vez que tivesse aqui agora, eu ia dizer: para que eu quero saber disso? Tá entendendo? Vai Exatamente. dizer. Ela ia dizer: eu quero saber disso para quê? Eu quero que opere o doente amanhã, né? Só para contextualizar essa questão do cirurgião, infelizmente o cirurgião da gente, André, não pôde estar presente hoje, mas assim, no dia dessa cirurgia, logo cedo, eu mandei uma mensagem para ele no grupo que a gente tem, dizendo exatamente isso, que a paciente da PTX de urgência, porque ele entrou como PTX de urgência, é um provável hiperpara primário, que ele olhasse as quatro glândulas e visse se elas estavam aumentadas ou não, mas que a gente acreditava que ia só ter um e as outras estavam inibidas. Eu estou lendo aqui até o zap que eu mandei para ele. Mas como era uma paciente muito grave, se ele sentisse a necessidade de tirar outra porque viu outra glândula aumentada, ele assim o fizesse, mas que ele fosse com a cabeça de um hiperpara primário. Foi essa a mensagem que a gente trocou no dia da cirurgia. Deixa eu fazer só um comentário sobre isso que a Ana Paula falou. Eu tenho um professor aqui que ele dizia que os clínicos eles gostam muito de fazer cirurgia no papel, sabe? Tudo no papel é maravilhoso, tá entendendo? Então, às vezes, quando você diz para o cirurgião, olha, vai lá, ele mais ou menos está esperando, né, na cabeça dele. Mas realmente, olha, cada cirurgia é uma cirurgia, tá entendendo? É, o cara vai decidir a técnica cirúrgica naquele momento que abriu o pescoço do doente, tá entendendo? Então, por mais que a gente diga, olha, faça isso, ele faz lá o que ele quer, o que ele acha que tem que fazer, tá entendendo? Não é, Murilo? O que é que você acha? Ele tá aí ainda ou foi embora? Não, tô aqui, tô aqui. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora aí para abrir. Ah, eu acho que isso tem que operar, né? Essa eu não sei se é primário, se é secundário, eu só sei que com certeza tem que operar. Provavelmente eu concordo com a discussão no fluxo que a discussão está indo. Acho que provavelmente é um primário mesmo. E eu acho que, do ponto de vista de conduta, indo na pergunta da Rosa, né? Qual que seria o cálcio que ela teria se ela não fosse renal? E abrindo um quadro clínico muito exuberante, ou um cálcio muito alto, a gente poderia lançar a mão de uma hipótese diagnóstica de uma neoplasia maligna de paratireoide, né? E aí a insuficiência renal veio e deu uma acalmada nessa hipercalcemia. Eu não sei se esse seria um racional possível no cenário de neoplasia. Não sei se caberia esse racional
num cenário de neoplasia, se isso seria da mesma forma. Em todo caso, do ponto de vista cirúrgico, eu acho que tudo pode ser feito, depende do que for combinado, do que for melhor para esse paciente. Uma exploração bilateral não é nenhum problema, só que a mão do cirurgião tem que ser controlada e o colega que opera tem que controlar, porque esse paciente é um paciente renal. Então, um hipopara seria algo muito prejudicial para ele, né? Mas provavelmente uma ressecção apenas dessa glândula que foi identificada na imagem, provavelmente deve ser o suficiente para tirar o paciente da condição crítica no qual ele está, né? E aí a cirurgia se desenrola. Agora, depende, se você faz uma dissecção e ela é super tranquila, você pode sim olhar as outras glândulas, não tem problema nenhum. Agora, na hipótese de ser uma dissecção difícil, uma exploração difícil, o nervo fica mais ou menos, você manipula muito as estruturas do pescoço, talvez não olhar o outro lado seja uma boa conduta. Então, eu acho que qualquer conduta, tanto exploração bilateral ou não, estaria correto. Do ponto de vista de preparo primário, a gente poderia sim fazer uma cirurgia só olhando o lado esquerdo, sem nenhum problema. Idealmente com o PTH. Mas se não tiver intraoperatório, né? Mas se não tiver também dá. Não seria nenhum absurdo. Mas num cenário em que tivesse um pouco mais de dúvida diagnóstica, talvez uma exploração bilateral fosse um pouco mais indicado. Mas eu acho que qualquer conduta, eu só sei que é cirúrgico. O resto aí, a fosforilação, se é primário, secundário, aí eu deixo com vocês. Eu acho que a gente podia continuar, né, a definição do caso. Vamos, Vamos vamos, lá? então? Vamos, Simbora. Vitor. Deixa eu aqui passar o slide de novo. Foi. Bom, e aí, como eu falei, né, é uma paciente que tinha, o controle álgico foi bem complicado, né, era, a principal queixa dela era dor, né, durante o internamento, e a gente já no começo do internamento dela solicitou parecer da comissão de curativo, solicitou parecer da clínica da dor e de cuidados paliativos para otimizar o controle álgico dela, né? Chegou a fazer dipirona, dose 2 gramas, 6 em 6, chegou a fazer metadona, morfina venosa, chegou a intoxicar por opioide, por causa dessa questão de controle de dor. A gente também começou gabapentina, pensando no controle aí de dor neuropática, né? Tentando, né, no futuro, né, no médio prazo. E ela chegou a precisar fazer fentanil em bomba de infusão contínua, fazer ketamina, midazolam e Precedex também, no contexto aí do pós-operatório. Então ela teve o controle de dor bem, bem difícil. Com relação às lesões de pele, ela teve algumas intercorrências infecciosas. Então, durante o internamento, ela eventualmente tinha uma flutuação no nível de consciência, né? Ficava mais rebaixada, mais sonolenta, mais desorientada, né? Não atribuída à questão dos opioides, né? Mantinha essa alteração no nível de consciência, fazia leucocitose, fazia episódios de hipotensão, né? Fazia o quadro séptico. A gente chegou também a pedir para a CCH acompanhar o caso, porque a gente modificou bastante o esquema antibiótico dela. Ela começou com Levo e Clinda, né, que foi quando ela chegou, mas já no dia 12, né, assim, cerca de 48 horas de internamento, ela já teve uma piora clínica de hipotensão, leuco subiu, a gente trocou o esquema, chegou a fazer Tazocin e Vanco, depois Meropenem, Linezolid e Amica, e o último esquema que ela fez foi Ceftazidima e Vanco novamente, né, esse aí foi o último tratamento que ela teve. Com relação às lesões, né? No 8º dia de internamento, ela tinha essa lesão aqui à esquerda, né? Para mim, que estava de frente, né? E depois ela, 19º dia, a impressão era que ela vinha progredindo com melhora das lesões, né? Aqui no 27º dia de internamento e no 42º dia de internamento, a impressão estava bem melhor, apesar de ter várias intercorrências infecciosas, né? Eventualmente ela tinha uma piora e precisava mudar o esquema antibiótico, o foco mais provável sempre era a lesão, apesar desse aspecto de melhora, né? Nessa última foto aqui, ela está com um curativo especial, ela vem acompanhando com a comissão de curativo. E com relação ao tratamento cirúrgico, né, ela foi submetida a paratiroidectomia subtotal, tirou a inferior direita e inferior esquerda, e do dia 26 de janeiro. E aí ela foi para UTI no pós-operatório.
Com relação à cirurgia, o cirurgião, as paratireoides superiores, ele achou que elas não tinham alterações, né, morfológicas e optou por não tirar. Então, tirou as duas de baixo, né, inferior esquerda e direita. E a esquerda era a que a gente tinha no exame de imagem do ultrassom e da sentido que realmente era aumentada, né? Na UTI, ela começou o cálcio venoso, né? Começou o calcitriol e carbonato de cálcio no primeiro pós-operatório. A cirurgia do HC deixa o paciente 24 horas, né, em dieta zero, e aí depois dessas primeiras 24 horas é que a gente inicia as medicações via oral. E foi também na UTI, no pós-operatório, que ela fez o último esquema de tratamento antibiótico, né? Esse cálcio aqui tá corrigido pela albumina, né? Ela operou dia 26. Infelizmente eu não consegui colocar, não deu tempo, eu cheguei um pouquinho mais tarde hoje, e aí não deu para colocar, mas o dia 26 o cálcio dela corrigido dava em torno de 11 e uns quebradinho, logo no pós-operatório imediato, né? Na noite da cirurgia. E aí, nesse contexto dela manter esse cálcio mais alto, a infusão de cálcio e o cálcio via oral foi suspenso no dia 28. No dia 29, a gente não tem o exame, não sei qual foi a razão disso, mas eventualmente acontece algumas falhas com relação ao laboratório. E, infelizmente, também nesse contexto de falha com o laboratório, o PTH do paciente que está na UTI a gente não consegue solicitar, não foi conseguido. Assim, aí eu realmente não sei qual o trâmite burocrático disso, mas não deu. Aí por isso que eu não trouxe aqui o PTH pós-operatório. Mas ela persistiu com cálcio elevado, apesar da cirurgia. Nos primeiros dias aqui, até o dia 28, ela estava com infusão de cálcio, mas nos dias seguintes, não. E na UTI, ela, assim, muito decaída, com baixa excitação de via oral, ela teve uma progressiva piora, né? Teve uma persistência do delírio hipoativo, ela seguiu com aquele estado geral com um estado geral muito ruim, né? E aí foi definido para ela por cuidados proporcionais no dia 2 de fevereiro. Então ela operou dia 26 de janeiro e dia 2 de fevereiro foi optado por evitar mais medidas invasivas, né? E aí foi quando foi suspenso tratamento antibiótico, ela ficou com controle de dor, né? Fentanil, midazolam, o Precedex, ketamina, chegou a fazer um dia, mas ela ficou com controle de dor e ela evoluiu a óbito no dia 5 de fevereiro, provavelmente um ascite de foco cutâneo ou respiratório, né? No contexto de estar internada, eventualmente fazia desconforto respiratório, tudo, e, assim, é um foco provável. Com relação à cultura, assim, infecção de corrente sanguínea ou uma infecção de pele, que a gente flagrou o germe na corrente sanguínea, não teve isso, assim, ela teve todas as hemoculturas dela durante o internamento foram negativas. A única cultura que ela tem positiva é uma cultura de vigilância, que ela tinha uma sinete e uma Klebsiella, isso já nos últimos dias de internamento, quando ela estava na UTI. E esse aí foi o desfecho. E do histopatológico dela, né, uma paratireoide estava normal e a outra, né, tinha um adenoma que estava com cerca de 2 centímetros, a paratireoide inferior esquerda, né, conforme a gente tinha visto nos exames de imagem, que era o hiperpara primário, né, não tinha nenhum sinal de malignidade. Então, foi isso o caso, né, trouxe aqui umas imagens, minha cidade natal, né, no Rio Grande do Norte, e a outra de Recife aqui, um local que me recebeu, né, eu vim para cá e vim aqui aprender bastante, onde eu tive contato com a nefrologia e conheci meus mestres lá no HC, grandes amigos e, assim, atualmente sou praticamente recifense, né? Muito bom. Obrigada, Vitor. E aí, só para a gente confirmar a nossa hipótese, né? André tirou duas glândulas, não mexeu nas superiores, porque ele, logo depois da cirurgia, descreve para a gente que elas eram normais e que ele acabou tirando a inferior direita, achou um pouco aumentada, mas ela não tinha nada, né? O histopatológico dela é normal e só realmente o adenoma único da paratireoide inferior esquerda, confirmando aí o diagnóstico de hiperpara primário. Agora, a gente teve uma persistência da hipercalcemia
após a retirada dessa paratiroide, sem que eu tenha aqui um PTH para me ajudar, né? Alguém me ajuda só a entender uma coisa? O fósforo melhorou muito. É porque ela dialisou nesse ínterim? Eu não entendi exatamente. Ela deve ter dialisado, sim, porque foi já ela fez a cirurgia no dia 26, né? E como ela fez a cirurgia, a gente sempre coloca o paciente com acesso central e já sai do centro cirúrgico com reposição, e a gente vai fazendo o controle com os exames. Ela chegou a fazer reposição de cálcio, que eu acredito que foi só EV, porque o status dela não estava nem tão bom para ela tomar o carbonato. Acredito que ela nem conseguiu tomar esse carbonato, né? Então, ela fez reposição durante 2 dias, né? E mesmo depois que foi suspenso, ela ainda apresentou um cálcio de 12. Mas eu não sei se a gente talvez tivesse ainda tempo para ver como esse cálcio ia se comportar, sabe? Assim, com certeza, as outras glândulas eram glândulas normais, né? Que o cirurgião nem mexeu, porque viu que não tinha por que tirar e desvascularizar, foi isso que ele escreveu para a gente. E a outra que ele tirou era normal, não tinha nem hiperplasia difusa. Então, realmente, ela tinha uma única glândula. E esse cálcio, Ana, eu não sei se a gente ia ver alguma. Eu acredito que a gente ia ver a diminuição desse cálcio, né? Ana, ela teve fosfatase alcalina elevada, ela subiu depois da cirurgia. Você tem esse dado, Vitor, você tem Vitor? esse dado aí, da fosfatase alcalina? Deixa eu só pegar aqui no arquivo, mas Porque uma das explicações para o fósforo baixo, ela tem entrado em fome óssea depois da cirurgia. Por isso que eu O fato perguntei. dela continuar, pois é, o fato dela continuar hipercalcêmica, eu não sei quanto se estava dando de cálcio. Você consegue fazer uma hipercalcemia na vigência de uma fome óssea, depende do quanto de cálcio você dá para o paciente. A gente sempre começa 1 miligrama por quilo hora, a Pois dose é, mas ela boa estava na noite. UTI, né? É. ela Ela estava na estava na UTI. UTI. Aí sabe-se lá se isso, como é que foi essa bomba, E eu se lembro foi também mais que do essa que o paciente, eu não sei se prescrito. Vitor vai lembrar, mas a gente tinha pedido para suspender a reposição de cálcio dela e o pessoal da UTI não suspendeu. É, Então ainda ficou um tempo a mais com a reposição de forma inadvertida, né? isso. Então pode Eu ser. acho que tem, Então, tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, assim, não tem uma a coisa que a gente. fosfatase da UTI. Eu chequei todos os exames aqui e ele não tinha. seria fundamental a Porque gente o ver jeito para bom de poder você explicar isso. dizer que você curou do hiperpar é olhar a fome óssea, né? É. Isso, Então, isso. mesmo que o cálcio ou o PTH, mas se você vê esse Não, fósforo saindo, dizendo que você fez fome porque óssea, os, tirou tecido porque os, hipersecretor. pois Parabéns, é, né? porque os pacientes com PTX subtotal fazem fomeose. E ela foi uma PTX subtotal, que é aquele que é não, porque ela tirou um adenoma, ela tirou outra glândula, ela ficou com duas, provavelmente suprimidas pela Elas estavam hipercalcemia já supressas, exatamente. desde lá de trás. Então, ela deve ter feito Boa fomeose. noite. Provavelmente esse cálcio alto é por isso. Concordo, Inclusive, concordo. Luiz, ela partindo do suposto que ela tinha um hiperpara primário, ela vinha de uma hipercalcemia, poderia até se questionar, mas por que que já começou reposição? Exatamente pelo medo de que, quando tirasse o adenoma, ela estava com tudo suprimido e ela ia fazer hipocalcemia, né? Então, foi para a gente ver prospectivamente o cálcio e fazer as alterações nos ajustes da reposição. O Mas eu lembro hiperpara, bem que a UTI persistiu com a infusão. Isso eu lembro bem, que eu disse, meu Deus, não é possível. o hiperpara Ana, primário, a gente lembra muito, assim, um paciente transplantado que fica com hiperpara persistente, né? Funciona muito com hiperpara primário, é a mesma coisa, função renal normal, PTH está alto, o cálcio alto, o fósforo baixo. E esses pacientes, geralmente, quando são hipercalcêmicos, a gente não faz reposição venosa de cálcio, né? A gente deixa e Boa vamos tentando noite. oral, né?